Olá, família vascaína! Faz 23 anos que o Vasco venceu o Urubu por 5-1 em uma partida que ficou famosa como o Chocolate de Páscoa. No Maracanã, em um domingo de Páscoa, o Vasco venceu o Flamengo por 5-1 e ganhou a Taça Guanabara. Antes do jogo, o então vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda, distribuiu 40 mil ovos de chocolate para os torcedores do time. Essa vitória por goleada ficou famosa como Chocolate de Páscoa. Vasco enfrenta o Palmeiras neste domingo às 16 horas no Maracanã. Carabarral não será relacionado para o jogo contra o Palmeiras, Meia ainda não está 100%. O gramado do Maracanã está sendo preparado para o jogo entre Vasco e Palmeiras, porém, a condição do gramado não está boa. Uma comitiva da empresa 777 é esperada no Rio de Janeiro para discutir questões relacionadas ao Maracanã e centros de treinamento. O Vasco tem questões importantes para discutir e receberá a visita da comitiva da 777 Partners. O empresário Josh Vander, acompanhado pelo CEO da 777 Futebol Group, Don Dransfield, e por Nicolas Maia, chefe de operações do grupo norte-americano, chegará ao Rio neste domingo. Além de assistir ao jogo entre o Vasco e o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, eles irão discutir assuntos relevantes para o clube. Josh Vander e seus executivos irão abordar a questão do Maracanã, que foi o tema mais discutido pelo clube na última semana. O Vasco está buscando participar do próximo processo de cessão temporária do estádio e, por essa razão, entrou na justiça para ter esse direito atendido. A presença da 777 Partners adiciona mais peso ao caso. Além do Maracanã, os executivos também irão tratar dos centros de treinamento Moacir Barbosa, localizado na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, e o da Base, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ambos os terrenos são de propriedade do clube e o Vasco está buscando junto à Prefeitura e ao governo federal a transferência da propriedade para o CNPJ da SAF. O Palmeiras provavelmente fará 2 alterações no time para o jogo contra o Vasco. Neste sábado de manhã, o Palmeiras realizou o treinamento na academia de futebol, encerrando a preparação para o jogo contra o Vasco, que será disputado no domingo às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de embarcar para o Rio de Janeiro, o elenco do Palmeiras realizou uma atividade recreativa e um treinamento técnico focado em finalizações. Abel Ferreira, que está suspenso devido à sua expulsão na estreia, ainda não pode contar com vários jogadores que estão lesionados, como Atuesta, Bruno Tabata, Mike, Rafael Veiga e Rony. No entanto, o técnico deverá contar com o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão na Conmebol Libertadores no meio da semana, e do lateral Piquerez, que se recuperou de lesão no joelho. Embora tenha entrado bem na partida contra o Cerro Porteño, Richard Rios deve começar o jogo no banco de reservas. Há uma dúvida no meio-campo, já que Arthur e João estão disputando uma vaga. Quanto ao ataque, é esperado que seja formado por Dudu, Hendrick e Lopes. O provável time do Palmeiras para enfrentar o Vasco deve ser o seguinte: o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur, ou João, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes. O Palmeiras tem um histórico positivo no Maracanã contra o Vasco. Nos últimos 6 jogos entre as equipes no estádio, foram 3 vitórias e 3 empates, com a última derrota ocorrendo em 1971, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Palmeiras tem 10 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas contra o Vasco no Maracanã. La Coruña, um clube de futebol espanhol, planeja convidar Vasco e Bragantino, 2 clubes brasileiros, para o troféu Teresa Herrera. Segundo o presidente do Deportivo La Coruña, Antônio Couceiro, a ideia é homenagear a dupla Bebeto e Mauro Silva na 77ª edição do troféu Teresa Herrera, convidando o Vasco e o Bragantino, clubes de procedência, para disputar o torneio triangular que começa em 5 de agosto. De maneira curiosa, Vasco e Bragantino têm uma partida agendada para o dia 6 de agosto, válida pela 19ª rodada da Série A, que será disputada em Bragança. No entanto, é improvável que a Confederação Brasileira de Futebol permita que os clubes participem de 2 jogos internacionais consecutivos. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo entre Vasco e Palmeiras. Paulo Brax afirmou que a semana de reuniões com dirigentes de outros times da 777 foi muito boa. O histórico de confrontos entre Vasco e Palmeiras
Número de jogos disputados entre Vasco e Palmeiras: 132 com 31 vitórias do Vasco, 23%, 41 empates, 31%, e 60 vitórias do Palmeiras, 45%. O total de gols marcados pelo Vasco foi de 165, média de 1,3, enquanto o Palmeiras marcou 212 gols, média de 1,6. O aproveitamento do Vasco é de 34% e o do Palmeiras é de 56%. O primeiro jogo entre as equipes foi em 28 de setembro de 1924, com vitória do Palmeiras por 2-0 em um amistoso. O último jogo ocorreu em 26 de janeiro de 2021, com empate por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro 2020. A maior vitória do Vasco foi em 24 de janeiro de 1999, quando venceu por 5-1 pelo Torneio Rio-São Paulo de 1999. Já a maior vitória do Palmeiras foi em 12 de março de 1967, com um placar de 5-0 pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967.